Você já parou para pensar como o Luffy vai alcançar o seu despertar novamente em One Piece? O seu auge, conhecido como a forma mais livre do mundo, chamada por ele mesmo de Quinta Marcha, foi alcançado de maneira inusitada na luta contra Kaido. Após o clímax da luta estar chegando em um momento onde ele claramente perderia, por Kaido ainda estar bastante inteiro e nem ter usado a sua forma de dragão flamejante, Luffy foi parado pelo homem da CP0, onde por um momento toda sua concentração falhou e ele foi acertado diretamente pela clava de Kaido, o que fez o coração dele parar de bater por alguns minutos. E é basicamente comprovado, de fato o coração de Luffy parou. A gente vê Momonosuke utilizando o seu haki da observação falando isso, Yamato, o próprio Kaido. Então, naquele momento, o coração dele de alguma forma volta a tocar e de uma maneira diferente, como se fossem batidas de um tambor. Zunisha então se aproxima e clama pela volta daquele conhecido como Joy Boy. Então Luffy, caído, rindo como nunca, abre todo um espaço naquele momento para gritar a sua verdadeira forma final, o seu auge chamado de Gear 5. Existe um ponto muito interessante entre a chegada de Zunisha, a abertura das fronteiras de Wano, nessa questão toda do Joy Boy ter renascido no corpo do Luffy, pois descobrimos o verdadeiro nome da fruta dele, Hito no Mi modelo Nika, mas isso não importa tanto agora, já que o vídeo é sobre o despertar. Nesse momento a gente vê um haki do rei muito grande saindo do topo da caveira, onde estava posicionado Luffy. Vemos que ele está acordando e alcançando uma forma diferente, uma forma de libertação que permite ele utilizar ainda mais as propriedades da borracha no seu corpo. Nesse momento, Kaido se surpreende e olha para cima, tentando entender o que está lá. Afinal, Luffy não estava mais vivo. Porém, ele estava errado. Nesse momento, o seu despertar acontece e sua fruta alcança o momento mais alto. Ele toma uma forma cartunesca, diferente de tudo que a gente já viu, até mesmo superando a quarta parede. Ele consegue alterar o corpo dos personagens, ele consegue expandir os seus olhos, aumentar o seu tamanho, uma grande variedade de habilidades para uma fruta que supostamente era bastante comum. Nesse momento, vemos Kaido falando um pouco do despertar dessa fruta, já que ela é uma linha tênue entre o despertar de uma paramécia por conseguir controlar o ambiente, mas também o despertar de uma Zoan, já que aumenta os atributos físicos do corpo do usuário. Isso mostra o quão rara é essa fruta, conseguindo estar entre dois tipos das frutas das Akumas no Mi e alcançando um potencial que a gente pelo menos nunca tinha experienciado. Para alcançar essa forma, ele precisou a primeira vez deixar o mundo de One Piece, digamos assim, seu coração parar de bater. Kaido fala que pro despertar acontecer, o corpo e a alma da pessoa precisam estar alinhados, né? A alma não, a mente precisam estar alinhados. E assim, o despertar das habilidades acontece. Eu não sei se isso tem a ver com aquela grande falácia do demônio das frutas. Talvez sim. Vamos precisar entender um pouco mais do que é o despertar através do próprio Vegapunk para entender como funciona todo esse mecanismo. Mas vamos lá. Para o despertar, como o Luffy realmente consegue alcançar essa habilidade? É um pouco esquisito, porque por mais que tudo tenha se alinhado para ele, ainda é um pouco difícil entender o que aconteceu. Primeiro, ele chegou a de fato chegar próximo da morte. Afinal, durante sua luta, ele fala isso e ele até cita estar morrendo no caminho durante a luta contra Kaido. Até o próprio Kaido fala isso, como se ele sentisse algo diferente no corpo do Luffy. Quando ele está se transformando, a gente vê ele forçando o corpo dele a agir de uma maneira em que ele volte a entrar na forma do despertar, mostrando talvez um certo controle do Luffy sobre essa habilidade. Porém, ainda é muito delicado esse fator, já que envolve diretamente a vida do Luffy. Como fazer o seu coração tocar em um ritmo diferente a ponto dele chegar próximo da morte. Então, talvez, para alcançar esse despertar, Luffy tenha que basicamente estar, além de sacrificando seu corpo, como em qualquer outra Gear,
ele também estaria sacrificando o seu batimento de alguma forma. Eu não sei se isso vai influenciar a ele no futuro, mas é o que a gente tem de informação em primeira mão, já que a gente não viu muito sobre esse despertar. E é muito difícil saber também se ele poderia alcançar essa habilidade em um outro momento, já que supostamente o corpo dele nesse momento estava pronto e apto para se tornar um grande pirata, um conhecido como Yonkou, mas por que sua mente não estaria acompanhando? Essa é uma questão muito difícil de entender sobre a fala do Kaido, porque a gente não consegue fazer uma ligação correta entre o corpo e a mente do Luffy. A mente do Luffy era sempre continuar seguindo até o final. Talvez o seu corpo, naquele estado de desespero, onde a derrota já estava vindo e ele não tinha mais soluções, naquele momento o corpo e a alma dele se cruzaram e o desejo de continuar seguindo e lutando por seus companheiros se renasceu ali, digamos assim. A chama voltou a aquecer o corpo dele e ele conseguiu voltar à luta numa nova forma, que era então conhecida como Despertar da Hito Hito no Mi modelo Nika. Agora, por mais que ele possua essa habilidade, a gente não sabe da capacidade dele entrar nesse estado novamente. Obviamente é um estado de muito risco e que teoricamente nenhum inimigo hoje traz essa necessidade, tirando o Barba Negra em Insama, supostamente Shanks, caso ele fosse vilão. Mas nenhum além desses conseguiria tirar essa forma dele. O que a gente poderia ver era ele utilizando a quarta marcha de uma maneira diferente. Então isso a gente vai ter que esperar para o momento em que a próxima luta for acontecer. Agora a gente vai ter que lidar com o que a gente tem. E a gente vê, se você notar, em alguns momentos o Oda desenha o Luffy como se ele estivesse na quinta marcha. Ele desenha os olhos dele saltando, ele desenha o corpo desenhado de forma cartunesca, até um tanto feia e diferente do que é no comum, e isso pode demonstrar que ele meio que está dessa forma. É como se a fruta deixasse de ser a Gomu Gomu no Mi para verdadeiramente passar a ser essa Hito Hito no Mi, já que por mais que o despertar não esteja ativado o tempo todo, ele consiga ter um pouco das habilidades do despertar na sua forma normal. É uma habilidade que ainda deixa muitos mistérios por trás. A gente não sabe exatamente como funciona, a gente não sabe como alcançar ela e muito menos o verdadeiro potencial, conhecida como o verdadeiro Joy Boy, digamos assim. A gente viu o Zunisha falando sobre isso e talvez o Luffy tenha parecido ele por um momento por conta das batidas do coração. Agora a verdade que a gente quer saber é qual é o verdadeiro auge dessa habilidade, porque eu não sei se existe momentos em que ele vai aprender novas habilidades do despertar. Apesar de ser uma habilidade, uma técnica, digamos assim, que te dá a oportunidade de fazer o que você quiser, desde segurar um raio até levantar um terreno de pedra como se fosse de borracha. Então assim, ele tem capacidade de fazer tudo, mas ao mesmo tempo capacidade de fazer nada. Outra coisa que pode se notar com relação a esse despertar é a grande habilidade que ele possui de regenerar o corpo do Luffy. A gente vê que os golpes não possuem tanta efetividade nele como deveriam, o que pode mostrar um pouco dessa questão da Zoan. Mas eu gostaria de atentar ao fato de que quando as Zoans se despertam, normalmente o usuário fica inconsciente, mostrando, não inconsciente mas como se o animal que estivesse dentro da fruta realmente aparecesse e controlasse o corpo do usuário. Então uma questão importante para se notar nesse despertar é o fato dessa Akuma no Mi não fazer isso com o Luffy, ou pelo menos não demonstrar fazer isso com o Luffy. Tanto que se a gente pensar, o Monster Point do Chopper seria esse animal despertado, mas que a gente vê ele sendo controlado depois. Então o despertar das Zoans ainda é meio delicado e difícil de ter certeza de como realmente funciona. Mas eu acho que no geral é isso, não tem tantos outros fatos que a gente pode observar sobre isso. Só se eu fosse falar muito sobre o despertar, como o de outras Akumas no Mi funcionam, acaba que não tem como ter tanta certeza nisso. Eu acho que vai mudar ao longo do tempo, conforme a gente for descobrindo um pouco mais sobre as Akumas no Mi, tanto por Vegapunk quanto por outros personagens e, enfim, no geral.
Eu acho que é algo a se notar. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso. Ele vai alcançar novamente o despertar dele em alguma luta próxima, ou se a gente vai demorar para ver novamente essa técnica em ação. Aproveita para deixar o seu like aí no vídeo, já que se você ficou até aqui, você provavelmente deve ter gostado pelo menos um pouquinho. Aproveita também para se inscrever no canal para ficar ligado em tudo sobre One Piece e ter novos conteúdos diariamente. Um abraço!